Tá certo? Certo. Respondi todas as perguntas? Mais Você uma? não quer perguntar por que eu não uso o meu livre-arbítrio para deixar de pecar? Então, eu ia chegar nisso aqui, mas pode falar. Por que não uso o livre-arbítrio para não parar de pecar? Ah, eu não quero mais pecar, não vou pecar. Meu livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu vou usar ele. Bom, em primeiro lugar, livre-arbítrio tem a ver com livre decisão. Você já escolheu parar de pecar. E Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Então, na verdade, nós três aqui já decidimos não pecar. E a gente luta por isso. E quando acontece, é porque a circunstância nos pegou. Então, na verdade, a nossa escolha é mantida o tempo todo. E é por isso que nós vamos para o céu. Porque nós escolhemos sair do pecado. De novo, o pecado, ele não é uma rotina, ele é um acidente de percurso. Então, eu tenho o livre-arbítrio, eu já decidi não pecar, mas chegou na ação, eu não consegui usar meu livre-arbítrio. Então, o que eu expliquei... Só para eu entender. Não, o que eu expliquei para você é isso. Você já usou seu livre-arbítrio, já escolheu não viver no pecado. Tanto que você hoje não vive pecando. Sim. O pecado é um acidente de percurso. Então, nós, cristãos arminianos, já usamos o nosso livre-arbítrio, já escolhemos não pecar. O pecado não faz parte da nossa agenda e quando ele acontece, é um acidente de percurso. Agora, e o calvinista? Que Deus decreta o pecado dele. Porque o calvinista só peca porque Deus na eternidade determinou que ele ia pecar, que ele ia fazer isso, que ele ia enganar a mulher dele, que ele ia roubar o fulano. Isso é horrível. Sim. Deus não tem nada a ver com o pecado. Então, nós arminianos determinamos no nosso coração, Deus não decretou o nosso pecado, é isso que eu ia falar, Deus não decretou o nosso pecado, mas nós, no nosso coração, determinamos viver uma vida santa. Ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Nós determinamos, Senhor, eu quero viver uma vida santa. Paulo fala isso. Claro que a minha carne, ela quer fazer o mal, mas o meu espírito quer fazer o bem. Sim. Então, quando acontece de eu fazer o mal? Quando eu vacilo, ou quando a minha carne acaba me colocando num bico de sinuca e eu acabo falhando. Mas eu já escolhi não viver no pecado. E assim nós procedemos. E aí, meu caro Fábio, é o seguinte. Dentro do calvinismo tem uma coisa chamada livre agência. Sim. Que é o livre agir. Eles falam que o homem tem livre agência, mas não tem livre... Mas isso é do calvinismo moderno, não é de Calvino, né? Mesmo Calvino usa esses subterfúgios. Só que só não é verdadeiro. Porque no calvinismo, tudo está decretado. Ó, isso aqui não foi à toa. Não foi aleatório, não foi porque eu escolhi levantar. É, isso que eu tô falando. O mesmo Calvino não pode ter falado essas duas coisas. Mas ele falou, se tem uma pessoa contraditória, foi João Calvino. Ô, louco. Na Instituta 1, ele fala que Adão tinha livre-arbítrio. Na Instituta 3, ele fala que Deus decretou a queda de Adão. Como é que ele tinha livre-arbítrio se Deus decretou a queda dele? Eu li aquela de 500 páginas, aquela de bolso, sabe? Eu não lembro de ter lido, eu acho que nessa não tem nada... contraditório e nada, tipo assim, de se espantar. Eu li a de 4 volumes e tem... Quantas páginas Por exemplo, você acha que aquela mãe que conseguiu amamentar o seu filho direitinho é uma privilegiada por Deus em detrimento daquela mãe que não tinha leite para dar para o filho e o filho quase morreu de fome e só ia para o prazer de Deus? Você acha que o teu Deus tem prazer nisso? De ver uma mãe não tendo leite para dar comida para o próprio filho do peito? Você crê num Deus desse? Não, eu creio que eu tô te perguntando. Você crê num Deus desse? Não. Porque Calvino cria. Calvino usa exatamente este exemplo e diz exatamente isso. Tá? É claro que hoje o Nicodemos não vai falar isso, o Hernandes não vai falar isso. Eles enfeitam o decreto horrível, mas o decreto continua sendo horrível. Por isso que o arminianismo é espetacular. Então, de novo... Nós, sim, já decidimos que não queremos pecar. E nós decidimos que não vamos pecar. Tanto que quando pecamos, está fora do nosso propósito. Então, nós usamos a nossa escolha para não pecar. E, aliás, se um crente manter a sua vida espiritual em dia, ele vai pecar muito pouco. Muito pouco. Eu não peco o mesmo tanto que eu pecava quando eu cheguei na igreja. Ou vocês continuam pecando o mesmo tanto? Porque senão vocês estão mal das pernas. Tem uma frase, inclusive, que o crente nunca mais consegue pecar feliz. Essa é uma verdade. Salmo 51, Davi.
Davi diz, olha, meus ossos estão como podres, porque eu pequei. Embora Davi não teve a ajuda do Espírito Santo, que nem nós temos. Gente, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu usei meu livre-arbítrio, ou minha livre agência, se o calvinista quer ficar feliz com isso, e escolhi não pecar. E quando eu peco, é um acidente de percurso. Mas e a hora... Eu decidi não pecar, mas e a hora que eu peco, eu não consegui usar o meu livre-arbítrio. Você Não, pede perdão. Para não pecar de fato. Você pega. Eu tô Não, falando você da usou, ação, você da usou, ação. filho. Não, mas aí eu você pequei. usou, Mas você aí usou pensa seu assim, livre-arbítrio. ó, eu tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser, certo? É que nem, eu quero voar. Não, pera aí. Aí eu vou pular do avião, eu vou Eu morrer. tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser. Agora, eu tenho força suficiente para pegar um peso de 500 quilos? Aí você tem que medir a sua capacidade. Mas aí tem que medir. Você não conseguiu parar de pecar, porque você não conseguiu suportar o pecado. Mas é Foi, diferente do não, pecado. não. Foi a mesma história da Coca Lógico que aqui, não. filho. Pecado não tem Não. peso. Não. Assim, Não, mas para você uns, entendeu a um é mais analogia. difícil que para outros. Ó, você entendeu porque eu tô tomando Coca aqui, apesar de eu ter assumido o compromisso de não beber mais? Você entendeu a circunstância? Sim, por Mas conta vamos voltar da gravação, à entendi. questão do voar. Se você levar a esse ponto o livre-arbítrio, nem Deus tem livre-arbítrio. Por que nós não podemos voar? Porque nós não temos asas, os pássaros têm. Veja, Deus não pode tudo? Pode. Tecnicamente pode. Sim. Ele pode mentir? não, A Bíblia diz que ele não mente. Ele não Sim. pode mentir. Deus pode negar a si mesmo? não, Não. Deus pode pecar? não. Deus Não. pode criar um peso que ele não possa carregar? Então, Jean Paul Sartre fez essa proposta. Não pode. Porque se Deus criar um peso que nem ele pode carregar, ele deixa de ser Deus. Então, o próprio Deus tem várias questões que envolvem a sua natureza que ele não tem livre-arbítrio. Neste aspecto pleno que você está colocando. Está Mas não é entendendo? porque ele não é impedido, mas é porque ele não quer. E Não, ele não, consegue não, não querer? ele não consegue, porque ele teria que negar a natureza. Como é Não, que sim, Deus sim. vai criar outro Deus? Não pode. Como é que Deus vai criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode carregar? Ele não pode. Deus não tem como fazer certas coisas, porque, por exemplo, Deus não pode deixar de amar, porque Deus é amor. Você entendeu? Então, você é um ser humano. Você tem a sua natureza. Nós somos, às vezes, vencidos uma vez ou outra pelo pecado, porque estamos presos a uma natureza caída. Mas quando essa natureza for transformada no arrebatamento, na glorificação, o pecado sumirá. Porque o nosso homem interior já está preparado para essa nova natureza. Entendeu? Entendi. Então, nós temos respostas. E nós temos livre-arbítrio, sim. A única religião que assume o livre-arbítrio publicamente é o cristianismo verdadeiro, o judaísmo e, se não me engano, o zoroastrismo. As outras 99% de religiões mundiais negam o livre-arbítrio. Está tudo pré-estabelecido, pré-determinado. E isso não é bíblico.